Olá, companheiras e companheiros, nós estamos aqui novamente. Meu nome é Eliane, eu sou militante da Conspiração Socialista, diretora da executiva do Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual PUESP aqui em São Paulo, militante do PSOL também. Hoje nós estaremos com o nosso terceiro programa, e o segundo tema da apresentação da nossa revista, que é a Educação de Classe. Nós estaremos lançando a nossa revista no dia 7/11, anotem aí na agenda de vocês, para que vocês possam participar. Durante os encontros a gente vai passar onde vai ser o local, o horário, mas a gente conta com a participação de vocês. E por aqui também, pelas redes sociais. O diálogo aqui é um pouco mais breve, por causa do tempo, mas a gente vai aprofundar cada um dos temas no nosso lançamento também, ok? Hoje, nós vamos estar com o companheiro Vanderlei Elias Neri, que inaugurou esse programa junto com a gente, no primeiro programa, no debate de conjuntura, foi um tema bastante quente, que foi logo depois das eleições municipais de 2024, e hoje a gente vai estar novamente com o professor Vanderlei. Ele é cientista político, historiador, e agora, no momento, professor aposentado, mas está aí na ativa, extremamente contribuindo conosco para os debates e os rumos da esquerda no nosso país, no movimento sindical e no movimento social. Bom, o nosso tema de hoje é um tema de conjuntura, e nós estamos aí já apresentando o companheiro Vanderlei Elias Neri. Olá, Vanderlei. Olá, Eliane. Bom programa para nós. Só uma correçãozinha, dia 7/12, o lançamento da revista. Mas vamos lá ao debate. Ok, valeu o acerto, senão ninguém ia aparecer, né, Vanderlei? Vanderlei, o tema de hoje é um tema que vai vir bastante a contribuir, ainda mais essa semana, com a nossa conjuntura aqui no estado de São Paulo e no Brasil também. Tem bastante a ver com a crise do capital, né? E eu não vou apresentar o tema, porque você vai falar sobre ele, porque a partir dele a gente já inicia esse bate-papo entre nós. Então, eu gostaria que você começasse um pouco já pelo título desse tema da revista. Bom, de novo, prazer estar aqui. Esse programa que para nós é muito importante, né, para a gente poder dialogar com professores, que é a nossa área que a gente atua mais, mas também com os movimentos sociais e toda a esquerda. E eu escrevi um texto sobre conjuntura para a revista e coloquei um título bastante provocativo, né? E foi proposital, né? O título é O Fascismo é a Face Política da Crise do Capital, né? Alguém pode ler esse título e não entender o que significa. E a ideia é que a gente possa destrinchar um pouco isso hoje. Claro que no texto isso vai estar muito mais trabalhado, até pelo tempo que a gente tem aqui. Qual é a ideia aqui, né? A ideia é que o capitalismo ele vive de ascensão e crise, né? Então, nos momentos de ascensão, o lucro aumenta, portanto, a extração da mais-valia também, mas no momento de ascensão, mesmo aumentando a extração da mais-valia e, portanto, o lucro dos capitalistas, a vida da classe trabalhadora muitas vezes melhora, né? Nós já vivemos períodos assim, por exemplo, no segundo governo Lula, né? Que a economia estava crescendo, o salário mínimo aumentou, as pessoas podiam viajar, né? Ou seja, as condições de vida de uma parcela significativa da população melhorou, né? Acontece que essa ascensão do capitalismo ela não dura muito tempo, né? O Marx já analisou isso no Capital lá no século XIX, e no tempo do Marx essas crises elas demoravam mais para chegar. Acontece que nos últimos
anos, essas crises elas têm sido mais rápidas, né? Elas são periódicas, mas elas são cada vez num tempo mais curto. Então, a ascensão, o aumento do lucro, ele tem um tempo menor, e a crise chega mais rápido, né? O que é que nós estamos vivenciando aqui. Quando a crise é muito aguda, como é o momento que nós estamos vendo no Brasil e no mundo, em geral, a burguesia abre mão daquilo que ela diz defender, mas não defende, que é a democracia burguesa, e apela para regimes autoritários, né? Sejam ditaduras, ou, num momento mais grave, para o fascismo, né? Nós vivemos isso na crise entre as duas guerras, e que foi uma crise brutal do capitalismo, talvez uma das maiores crises, em que a burguesia abriu mão da democracia dela mesma e apostou no fascismo, né? Para dar 3 exemplos: Alemanha, Itália e Espanha, né? Porque havia, sim, naquele momento, a possibilidade de uma revolução socialista, que, aliás, já havia acontecido em 17 na União Soviética, mas havia, na Rússia, né, que depois viria a ser a União Soviética, mas havia, sim, a possibilidade de uma revolução socialista na Alemanha, que, aliás, era o que o Lenin apostava, por ser o país mais industrializado da Europa. A burguesia, com medo, e um medo real de perder o controle da sociedade por uma revolução socialista, onde a classe trabalhadora passasse a definir os rumos da sociedade, ela abriu mão da sua democracia e apostou no fascismo. Nós vimos o Hitler na Alemanha, o Mussolini na Itália e o Franco na Espanha, né? Infelizmente, naquele momento, a esquerda revolucionária não teve condições para enfrentar todo esse aparato bélico, ideológico, né, que a esquerda muitas vezes abre mão, e sucumbimos, né? E o fascismo se impôs como saída para a crise do capital. Não deu outra, né? Veio a Segunda Guerra Mundial e logo depois o capitalismo viveu o chamado período de ouro do capitalismo, né, dos anos 50 até mais ou menos anos 70, 80, num crescimento avassalador, mas veio a crise, né? Veio a crise nos anos 70 e nos anos 80. E nós estamos vivendo esse momento, uma crise muito aguda do capital, em que os capitalistas veem com bons olhos figuras como Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, que acaba de vencer a eleição, que tem um projeto fascista, né? E não é à toa que a ultradireita e o fascismo vem crescendo a cada ano no mundo inteiro, né? E não é diferente do Brasil. Então, por isso, o título da revista, né, desse artigo da revista, que é o fascismo é a face política da crise do capital, né? Então, é um pouco esse apanhado que eu queria para introduzir aí o nosso tema de hoje. Vanderlei, você tem uma parte do texto na revista, bem nessa parte introdutória, que você coloca 2 elementos centrais aí neste momento em que você se ateve sobre essa crise do capital. Uma delas você já justifica um pouco, né, no título, né? E mais você fala sobre a importância das guerras para gerenciar essa crise. Então, eu acho que seria bastante importante você falar qual é a importância dessas guerras, e nós estamos vivendo algumas agora, né? Dentre elas, a gente tem a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Como é que essa guerra, ela se configura para dar uma resposta para essa crise do capital. E nós temos também no continente africano, nós temos a guerra de Israel. Então, eu queria que você falasse, tentasse nesse momento agora, se aprofundar nesse tema das guerras e a crise do capital.
Sim, eu fiz questão de ressaltar isso no texto, porque depois eu vou retomar a questão do fascismo, mas a questão das guerras, elas são fundamentais, né? Os capitalistas, geralmente, quando tem uma crise muito aguda, como é o momento que nós vivemos, eles promovem guerras, né? Então, por exemplo, a chamada Guerra da Rússia, né? Antes disso, é importante um dado aqui, né, para a gente ver como a questão das guerras e os armamentos são importantes para a extração da mais-valia e para a lucratividade dos capitalistas, né? 42% da produção industrial norte-americana, dos estadunidenses, que são a maior potência bélica, econômica e política do planeta, 42% da produção industrial desse país é bélica. Ou seja, quase metade da produção industrial dos Estados Unidos se compõe com a produção de armamentos. Isso diz muita coisa, né? E quando a crise é aguda, o investimento do próprio Estado em armamento é muito grande, o que movimenta a indústria bélica e, portanto, a lucratividade dos capitalistas. A gente precisa prestar muita atenção nisso, que esse é um fato importante. E aí falar um pouco, então, das guerras que estão acontecendo. No texto eu faço uma provocação que eu coloco a chamada Guerra da Rússia contra a Ucrânia. Por que chamada? Porque, na verdade, a guerra não é da Rússia contra a Ucrânia. A guerra é dos Estados Unidos e seus aliados contra a Rússia. E aqui vai ter gente, vai ter comentários dizendo que a conspiração defende a agressão da Rússia à Ucrânia e tal. Bom, quem fizer isso é porque não tem a menor leitura da realidade. Então, não vou entrar nesse debate. Nós não estamos defendendo a Rússia, até porque a conspiração socialista defende a autodeterminação dos povos. Mas é importante a gente constatar que a guerra é dos Estados Unidos e seus aliados contra a Rússia, porque isso tem consequência para a classe trabalhadora mundial. A Rússia, por vezes, tentou um acordo com a OTAN para que não anexassem ou não incluíssem a Ucrânia na OTAN, porque a OTAN foi criada, né, para combater a União Soviética. A União Soviética se desfez, mas a OTAN não se desfez. E a OTAN tem sido um instrumento norte-americano e dos seus aliados de invasão de vários países. No caso bom, são tantos que não vou citar aqui. E no caso da Rússia, a Rússia, por vezes, tentou um acordo para que a Ucrânia não fosse incluída na OTAN. E os norte-americanos, estadunidenses, insistiram nisso. Então, a Rússia invadiu a Ucrânia, né? E aí, para nós, não interessa essa guerra, como não interessa nenhuma. A classe trabalhadora não interessa a guerra para a classe trabalhadora. Mas o que é importante aqui? Os russos já avisaram, o Putin já avisou. Se continuar incentivando a Ucrânia, se continuar fornecendo armas, e pior, se fornecer soldados para a Ucrânia para lutar contra a Rússia, ele não vai ter nenhum pudor em usar bomba atômica. Isso é uma calamidade para a humanidade. Então, a classe trabalhadora precisa estar ciente disso e se organizar para combater não a Rússia, mas combater o próprio capitalismo que provoca essas guerras, né? Essa guerra é de fundamental importância para que os capitalistas não vivam a crise de uma forma que eles não percam o controle e a classe trabalhadora se levante e derrube o próprio capital. Então, o capital se arma de mecanismos e as guerras são um deles para que o capitalismo continue de pé. E é isso que eles estão fazendo nesse momento. Então, por isso que eu digo a chamada guerra da Rússia contra a Ucrânia. Na verdade, é uma guerra da OTAN contra a Rússia e liderada pelos Estados Unidos, né? E aí, não é só essa guerra que aparece mais, né? A mídia oficiosa, né?
a mídia porta-voz da burguesia, condena a Rússia, apoia um fascista, que é o presidente da Ucrânia, que foi colocado lá, inclusive, pela OTAN, pelos Estados Unidos, né? Mas, por exemplo, nós temos várias guerras no continente africano, que não são noticiadas, né? Porque pouco importa para a burguesia mundial se negros e negras estão sendo assassinados todos os dias, inclusive com financiamento desses países da burguesia, vamos dizer, do G7, né? Os considerados os 7 maiores países do mundo. Mas tem uma outra guerra ainda mais cruel, que não é uma guerra, é um genocídio, é uma carnificina, que é o massacre de Israel sobre os palestinos, né? E, de novo, os Estados Unidos estão envolvidos nisso, porque a guerra, ou o massacre de Israel sobre os palestinos, tem a ver com o domínio norte-americano sobre o Oriente Médio, que é o principal produtor de petróleo do mundo. Então, a gente não pode esquecer não só as razões, mas também quem está, eu diria que nesse caso nem por trás, né? Os Estados Unidos estão à frente desta guerra. Interessa aos Estados Unidos a dizimação dos palestinos e o total controle de Israel sobre aquela região, porque, na verdade, quem controla não é Israel, e sim os Estados Unidos, né? Então, a importância da guerra ela tem a ver com diminuir a crise do capital, mas também com o controle de determinadas regiões, como é o caso do Oriente Médio. Eu estava aqui olhando de lado, na verdade eu estou lendo a revista, estou com a revista aberta, e tem, diante do que você falou, tem um trecho na revista que fala o seguinte, né? As guerras são mecanismos de destruição, mas também de produção e lucro, né? E demonstra o quanto o capital, seja na sua ascensão, ou seja na sua crise, o quanto é feroz as suas práticas e o quanto eles agridem os trabalhadores, né? A consequência sempre é sobre a população mais pobre, mais vulnerável e os trabalhadores, né? Então, eu estou falando isso para dizer que a revista não está boa, a revista está ótima, aqui é só um conta-gotas para as pessoas terem acesso à nossa revista, tá bom? Vanderlei, você falou agora da guerra, né? Como um mecanismo econômico do capital dar conta aí dos seus problemas de crise. E eu acho que agora seria interessante também você aprofundar, porque você deu esse pontapé inicial lá na abertura do tema, que é sobre o fascismo enquanto uma ideologia. E como neste período de guerra, o fascismo tem tido bastante ascensão, né? Inclusive aqui no nosso país, né? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre o que aconteceu ontem, né? Aqui em Brasília, né? Lá em Brasília, a gente está em São Paulo, né? Nós vamos deixar um pouquinho mais para frente, mas falar como o capital tem feito uso dessa ideologia política, que é o fascismo, também para dar conta da sua crise. Então, Eliane, o provocativo, né, que eu coloquei no título, tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Como há uma crise generalizada do capitalismo, e não há uma resposta da esquerda, somente da esquerda marxista, a esta crise, né? A burguesia se organiza. E, neste caso, ela se organiza por trás daqueles que prometem e que não só prometem, mas podem agir de tal forma a manter o capitalismo em pé. Nesse caso, ou a ultradireita, ou os fascistas, né? Por quê? Né? A ultradireita e o fascismo, eles prometem a manutenção da ordem. E a gente precisa entender que o ser humano, enquanto ser, ele tem medo da mudança. O ser humano tem medo da mudança. A gente tem medo da mudança. A gente não sabe o que vem. A gente está acostumado com o que existe. O que vem depois é uma escuridão. A gente não sabe o que vem. E o que a ultradireita e o fascismo fazem?
submetem a classe trabalhadora à manutenção da ordem. Então, é a manutenção da família, é a manutenção da propriedade, né? É combater os diferentes, são esses que atrapalham a sociedade, que a sociedade vai muito bem, obrigado. Então, e vamos lembrar, eles têm a mídia nas mãos. Você não vê a mídia brasileira criticando, por exemplo, o governador de São Paulo, com o assassinato de uma criança de 4 anos. Ele não aparece nos noticiários. Por quê? Porque a mídia, que eu chamo de quase oficial, né, oficiosa, então os grandes meios de comunicação, as grandes televisões, os grandes jornais impressos ou de internet, eles defendem o interesse dominante. E a classe dominante deixa esses da ultradireita e do fascismo na reserva, porque assim que eles precisarem, eles colocam eles no jogo. Então, hoje, o governador de São Paulo, ele está sendo trabalhado para ser o presidente em 2026. Se o chefe dele, que está impedido de ser eleito, não conseguir a anistia. Né? Porque por mais que o PT no governo promova a lucratividade para a burguesia, o PT não é original, e o PT faz concessões pelas ligações, inclusive, que tem histórica com a classe trabalhadora. Vamos lembrar que para impor a reforma trabalhista da forma como ela foi e a reforma da Previdência, eles deram um golpe na Dilma. Que não é que o PT não faria a reforma trabalhista e a Previdência, mas não fariam nos moldes que a burguesia brasileira imperialista exigia. Então, eles deram um golpe, colocaram lá um preposto e depois elegeram um fascista, sabendo que era fascista, porque naquele momento era necessário. Com muito suor e lágrimas, nós impedimos que esse tivesse um segundo mandato. Mas num acordão, né, que depois nós vamos tratar disso, que são alguns impedimentos que tem para a nossa luta, que impediu um segundo mandato de um fascista. Mas nada nos permite dizer que na próxima eleição a burguesia não vai apostar de novo num fascista. Por quê? Justamente porque quando a crise se agudiza, eles precisam se apegar a governos, né? E a esquerda confunde muito. O Lula está no poder. Não, o Lula está no governo. O poder é da classe. Por isso que ela chama classe dominante. Que ela domina através do econômico, ela domina através do Estado, que é ela que comanda o Estado. Então, ela comanda o executivo, o legislativo, o judiciário. Né? Nós falamos, inclusive, disso no primeiro programa. E ela comanda através do ideológico. Ela tem os meios de divulgação ideológica. Né? E, no momento de crise, elas se apegam aos fascistas e, infelizmente, por não ter uma saída da esquerda, né, que nós acho que hoje não dá para falar disso, mas não, a esquerda brasileira e mundial não tem um projeto de sociedade para disputar com a burguesia, a classe trabalhadora acaba caindo no canto da sereia. E aqui eu vou fazer uma parte que nem está no meu roteiro, mas eu tenho que falar disso, que esses setores da classe trabalhadora que são ganhos pela extrema-direita e pelo fascista, é o que muitos da esquerda chamam de pobre de direita. Quem chama o pobre de direita, primeiro, não é marxista, segundo, não entendeu nada do que está acontecendo. Os trabalhadores, primeiro, usar o termo pobre não é marxista. Os trabalhadores e trabalhadoras que são ganhos pelo discurso da ultradireita e do fascismo são justamente aqueles que perderam a esperança de um mundo melhor e veem uma saída fácil, porque os fascistas prometem uma saída fácil. Qual é a saída? É matar aqueles, eliminar aqueles que atrapalham a sociedade. A gente sabe quem é que atrapalha a sociedade, Eliane. Somos eu, você, os comunistas, os socialistas, os LGBTs.
aqueles que não se submetem à lógica da ordem do capital. E setores muito significativos da classe trabalhadora brasileira e mundial são ganhos pela ultradireita e pelo fascismo, porque esses prometem saídas fáceis. E a esquerda parece que não quer entender isso e não quer fazer a disputa ideológica. Nós temos que fazer a disputa ideológica. Como é que se faz essa disputa ideológica? Com um projeto de sociedade diferente desse. É um pouco isso. Não queria entrar nessa coisa do pobre direito, que é polêmico, mas a gente tem que falar sobre isso. Mas foi importante, e talvez esse tema seja um tema para uma próxima revista, um próximo bate-papo nosso aqui, numa entrevista. Mas eu acho que é importante ressaltar, Vanderlei, se você concorda comigo, né? Nós militamos juntos, que o pobre de direita, quem utiliza o termo, são os trabalhadores e que nós disputamos a consciência de classe desses trabalhadores. Nós queremos que eles estejam conosco nas fileiras, né? Por isso que a gente disputa essa consciência, né? Passou-se as eleições e a gente estava disputando a consciência desses trabalhadores, né? Então, eu queria ressaltar um pouco isso. Agora, eu sei que a gente daqui a pouco tem que mudar um pouquinho e para uma próxima pergunta, mas você falou uma coisa bastante interessante sobre os objetivos desse viés fascista nesse momento que nós estamos vivendo, internacionalmente, na América Latina e no nosso país. Que quando as pessoas, os trabalhadores, têm medo das mudanças. E nós somos aqueles, né, que colocamos o dedo na ferida, falamos quais são os problemas e que mudanças são necessárias. Para chegar nessas mudanças, a gente tem que ter enfrentamento. Mas quando a gente está com fome, na miséria, desesperançoso, você escreve isso no seu texto, as pessoas se apegam a saídas mais fáceis. E as mais fáceis, muitas vezes, são aquelas ditas ideias messiânicas. Nós vamos ter alguém que vai nos tirar desse caos e de uma forma calma, tranquila, sem mexer com a ordem estabelecida. E tem um termo que eu achei maravilhoso que você usa na revista. O fascismo é um imã dos desesperados. Fala um pouquinho só sobre isso, que eu acho que essa questão, essa frase que você utiliza para a gente definir mais de forma prática o que a gente está vivendo hoje no nosso país, eu acho que ela fecha essa ideia, e aí eu vou para uma outra pergunta. Então, é o que você colocou, né? Eu só vou com um adendo que você mesmo já explicou. Quando você... O trabalhador é trabalhador, o que a gente quer? Quer ter comida na mesa. Né? Se a gente pensar no Brasil, a imensa maioria de mulheres, e principalmente negras, que comandam as famílias sozinhas, elas não querem ouvir discurso, ela quer ter comida na mesa, ela precisa alimentar o filho. E nós não temos feito de uma forma organizada essa disputa ideológica que você colocou. Porque nós temos que dizer para ela, olha, ok, tem que ter mesmo, mas por que você não tem? O que impede você de ter uma vida digna? E o que nós entendemos como uma vida digna? E qual o processo para a gente chegar nesse lugar? Eu sei que é difícil, mas esse diálogo é fundamental para você ganhar consciência. Né? Ora, se não tem essa disputa de uma forma mais organizada, as promessas fáceis ganham. Né? E a ultradireita e o fascismo, é isso, o fascismo é o imã dos desesperados, é isso. Né? Infelizmente para nós. E a gente tem cabe a nós nos organizarmos e organizar a disputa ideológica e organizar a classe trabalhadora para se opor, inclusive, a isso, ao fascismo, à ultradireita e ao capital, não há saída, né? Aquilo que eu sempre coloco nas minhas discussões. Não é possível derrotar o capital sem lutar contra o capital e contra as opressões. Essas duas coisas andam juntas, não são inseparáveis. Com certeza, com toda certeza. E
Então, vamos falar agora um pouquinho, novamente, retomando um pouco, de fatos que aconteceram aí na última semana, que foi a eleição do Trump, o que isso significa para a ascensão desse ideário fascista, né? E como isso influencia no nosso país, Vanderlei. Eu acho que as duas coisas estão bastante conectadas, então, porque daqui a 2 anos nós vamos ter eleição, né, presidencial, e como é que fica. E aí, se você quiser também já falar um pouquinho sobre o Brasil diante dessa crise. Então, acho que é as eleições do Trump, o sentido disso tudo, como influencia, e o Brasil diante dessa crise aí do capital. Então, Eliane, a vitória do Trump já demonstra um pouco isso, né? O Trump ficou na reserva ali 4 anos, né? Ele foi condenado, mas ficou e foi eleito. E o Trump foi eleito num momento, por exemplo, em que a economia norte-americana até melhorou. Os salários melhoraram, o desemprego caiu, né? Mas as pessoas continuam sendo brutalmente exploradas, né? E só o crescimento da economia e um pouco da melhora dos salários não é suficiente para a classe trabalhadora se engajar num projeto. Até porque os democratas também não são tão diferentes assim, do ponto de vista econômico, né? O Trump, é claro, ele é diferente nas atitudes, no discurso, no apoio que ele vai dar para os fascistas espalhados pelo mundo, etc. Né? Mas do ponto de vista econômico, não há tanta diferença, principalmente do ponto de vista imperialista. Né? Aí os democratas e republicanos se assemelham muito, e às vezes os democratas são até mais violentos do que os republicanos, mas isso é tema para uma outra conversa. Então, a eleição do Trump demonstra exatamente isso. Né? É um fascista de novo no governo, né? Se ele vai implantar um regime fascista ou não, não sei, mas ele expressou isso na campanha, né? Ele disse que vai perseguir os inimigos, vai indicar só gente da confiança dele para o governo dele. Isso é perigoso, né? Na chamada maior democracia do mundo, maior democracia do mundo liberal, né? Burguesa, né? Não podemos perder isso de vista. E aí eu acho que o importante de tudo isso é falar do Brasil, né? Porque a eleição do Trump tem um reflexo direto no Brasil. E eu quero pegar a questão dos BRICS para explicar isso. O governo brasileiro e o Lula vetaram a entrada da Venezuela nos BRICS. Por que eles fizeram isso, né? O Brasil e o PT? Porque o PT no governo ele tem uma prática de não se alinhar a ninguém. Então, eu estou nos BRICS, mas também estou com os Estados Unidos. Isso podia ser, de certo modo, relevante, nem sei se é, com o Biden no governo, com os democratas. Com o Trump e os republicanos, a conversa é outra. O Trump já anunciou que vai apoiar a ultradireita no Brasil. Aliás, vários da ultradireita mandaram vídeos apoiando e depois parabenizando o Trump. Então, o Trump não vai ter nenhuma relação com o Lula, por exemplo. Bom, diante disso, o Lula e o PT têm 2 caminhos a seguir. E parece presunção, mas eu acho que não é. Inclusive, não sou só eu que estou analisando dessa forma. Eu tenho lido muita gente escrevendo sobre isso. O Brasil ou se alinha de vez com os BRICS e tenta construir uma segunda via que tenha uma certa independência dos Estados Unidos e do dólar, ou entrega os anéis e os dedos. E desculpa aí o trocadilho com o Lula. Né? Não foi intencional. Porque não vai dar para fazer essa certa independência. Estou no BRICS, mas estou namorando os Estados Unidos. Não vai dar. Com o Trump, não é possível. E, infelizmente, eu não acho que o PT e o Lula farão isso, de se alinhar de vez, tirar o veto da Venezuela, da entrada da Venezuela nos BRICS, e se alinhar de vez com os países do BRICS, e, portanto, o vislumbre não é muito
feliz para nós, né? Porque corremos um sério risco de essa indecisão do PT e do Lula de trazer de volta a ultradireita ao governo em 2026, né? Mas não é só essa relação com os Estados Unidos e essa indecisão do PT e do Lula que pode trazer de volta a ultradireita para o governo em 2026, né? O Brasil tem uma melhora significativa econômica com o governo do PT, isso é real. As categorias têm conseguido aumento salarial, o desemprego diminuiu, mas, por exemplo, a cesta básica não abaixou. E isso pega imensamente para a classe trabalhadora. Claro que o PT e o Lula têm vários impedimentos, o Congresso foi raptado pela ultradireita, pelos conservadores, pelos balcões de negócio, né, liderado pelo Lira, que é o presidente do Congresso, mas o PT não atacou esse problema da cesta básica, né? Como é que você ataca o problema da cesta básica? Bom, por exemplo, não doando 400 bilhões de reais para o agronegócio. O agronegócio é um negócio, né? Acho que é uma boa definição. O agronegócio é um negócio. Eles buscam a lucratividade máxima, produzem coisas que são exportadas, soja, milho, eucalipto, e aí por diante, né? O eucalipto para fazer papel, e aí por diante, mas não põe comida na mesa dos brasileiros. Quem põe comida na mesa dos brasileiros são os pequenos produtores. E os pequenos produtores recebem uma miséria, se comparado ao agronegócio, do governo brasileiro. E aí você não tem como atacar o problema da cesta básica, né? E não me parece que o governo do PT e do Lula farão essa mudança. É uma mudança que tem... Se você tirar 10% do valor que é doado para o agronegócio e investisse na agricultura familiar, provavelmente você resolveria o problema da fome no Brasil, né? Mas a aliança que eu falei antes, né, para eleger o Lula, essa aliança ampla que foi necessária para derrotar o fascista, ela também, de certa forma, amarra o governo. Mas o governo não está impedido também de esticar um pouco a corda, né? Porque se foi eleito só para fazer o que a direita quer, né? Não a ultradireita, o que a direita quer, o que o agronegócio quer, o que os industriais, né, com as isenções, etc. Se foi eleito só para isso, ok, 4 anos que não vamos ouvir as besteiras que ouvimos do ex-presidente, são 4 anos que não vai ter tanta perseguição como tinha, mas depois vamos devolver, como foi devolvido nos Estados Unidos, e eles vêm ainda com mais força. Então, o governo Lula está numa encruzilhada e que ele tem que se resolver. Não me parece que ele vai se resolver para um lado da classe trabalhadora brasileira, até porque o PT e o Lula abandonaram há muito tempo a organização da classe trabalhadora, né? Desde o primeiro governo, eles tentaram impedir de toda forma a organização da classe trabalhadora, prometendo: nós estamos no poder, nós fazemos por vocês, né? Tem 2 erros aí. Não estão no poder, não estavam e não estão, porque o poder está com a classe, e não vão fazer tudo pela classe, né? Na verdade, o PT precisaria da classe trabalhadora organizada para enfrentar o capital, porque no diálogo o capital é muito mais forte, né? E inclusive, ele se põe em movimento. O capital tem os meios ideológicos, inclusive financeiros, de se pôr em movimento. E o PT e o Lula, infelizmente, por opção política e ideológica, abandonaram a classe que poderia, neste momento, pressionar, inclusive, o capital. Agora, eu sei que nós vamos falar de outro tema aqui, só para até puxar isso, a classe não está morta. A classe trabalhadora
não está morta. Tem muita Com gente que aposta nisso. Quem aposta nisso está completamente equivocado. Ela não está morta. Com toda certeza. Está buscando mecanismos de sobreviver. Esse nosso bate-papo é uma saída de dialogar com a classe também, né? As redes Entendi. sociais. Não só, mas também. É, não estava previsto o que aconteceu em Brasília quando foi escrita a revista. Então, acho que a gente não pode sair dessa entrevista sem você comentar, Vanderlei, qual é o sentido, como isso abala o governo, que sinais estão se dando a partir do que aconteceu ontem em Brasília com a explosão das duas bombas no STF e na Câmara dos Deputados, né? Porque daqui a pouquinho a gente já vai aí para as considerações finais. E também não tem como a gente não falar sobre a luta que está se construindo contra a jornada 6 por 1. Será que é uma luzinha lá no final do túnel? Será que é essa luzinha que o PT tem que se agarrar para dizer, opa, a classe está aqui e é com ela que eu tenho que me aliar ou estar aliada? Então, para falar do que aconteceu ontem em Brasília, a gente tem que resgatar o 8 de janeiro, né? Que foi aquela invasão do STF e do Congresso. E aí eu quero colocar os militares nessa jogada, né? Está escancarado que o 8 de janeiro teve participação das Forças Armadas. Está escancarado. E, mais uma vez, o governo, e nesse caso o governo do PT, joga para debaixo do tapete a questão militar. Pode até haver, eu estou achando que já não vai ter, mas pode até acontecer a punição de alguns militares, daqueles que apareceram, que estão sofrendo processo e tal, mas depois vão dizer, não, isso aí era banda podre, né? Os militares apoiam a democracia. Não, não apoiam. Nós não passamos a limpo a ditadura militar, e os militares se julgam, eles se julgam como os árbitros da democracia. E quando a democracia burguesa não está de acordo com o que os militares entendem que deve ser, eles se acham no direito de arbitrar. Não, eles não são árbitro. A Constituição não colocou isso. Né? Eles pegam lá um artigo da Constituição, é só ler o artigo, acho que é o 142, agora não tenho certeza. Eles não são árbitro. E como o 8 de janeiro também não foi passado a limpo, as pessoas se sentem no direito de fazer o que fizeram ontem. Então, eu falei em outras oportunidades, já escrevi sobre isso. Foi muito importante a vitória do Lula em 2022. Nós impedimos que um governante fascista se reelegesse e aí transformasse o regime político brasileiro num regime fascista. É diferente um governante fascista, o Trump é fascista. Mas, por enquanto, o regime norte-americano é democrático burguês. O presidente anterior ao Lula é fascista, e era fascista no governo, mas ele não tinha um regime fascista, porque um regime fascista, ele coloca as massas em movimento em defesa do fascismo, que foi o que o Hitler fez na Alemanha e o Mussolini fez na Itália. Então, a eleição do Lula impediu a implantação de um regime fascista no Brasil. Mas isso não quer dizer que os fascistas estão mortos. Só quer dizer que a ultradireita não está articulada. E eles mandaram um recado ontem. Aí, de novo, o governo brasileiro tem em suas mãos a oportunidade de passar a limpo o 8 de janeiro. Eu tenho dúvidas se o farão. Porque, para isso, o governo tem que se pôr em movimento e tem que pressionar o Supremo Tribunal Federal. Que as pessoas ficam comemorando os pitacos do Alexandre de Moraes, isso, aquilo. É importante prender um aqui, outro ali, mas por que o STF ainda não prendeu o, 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 o líder, que é o ex-presidente, os seus ministros?
Porque, veja, o STF faz parte do Estado. O Estado é comandado pela classe dominante. A burguesia está usando todos os meios possíveis possíveis para impedir justamente a prisão destes, porque eles podem ser necessários no próximo período, que tem a ver com o que eu expliquei sobre o fascismo como saída. Então, não passar a ditadura e o 8 de janeiro a limpo nos remete ao que aconteceu ontem, de consequências gravíssimas. E se o governo se acovardar e não for para cima disso, e para cima disso significa pressionar a sociedade a pressionar o STF e pôr a classe em movimento para pressionar o STF, que é quem tem o papel de julgar e mandar prender as verdadeiras lideranças desse processo, o risco de 2026 nós voltarmos a ter um governo de ultradireita, inclusive fascista, é muito grande. E, infelizmente, eu acho que o PT e o Lula não tomarão esta atitude. Agora, para a gente não sair daqui todo mundo muito triste, acabrunhado, eu falei antes, a classe não está morta. Do nada, do nada, do nada, surge uma luta contra a jornada 6x1. Isso interessa a classe trabalhadora. Não, o pai de família, a mãe, quem tem filho, as pessoas querem estar juntas, as pessoas não casam à toa. As pessoas não têm filho à toa. Agora, como é que uma mãe, um pai, um filho pode estar junto trabalhando como a gente trabalha? E já tem experiências na Alemanha e na Inglaterra de que a diminuição da jornada de trabalho não diminuiu nem o lucro dos capitalistas e aumentou a satisfação das pessoas com o trabalho. Por que não diminuiu o lucro? Porque a pessoa trabalhando menos, ela produz mais quando ela está trabalhando. Então, o capitalismo tem uma lógica que o Marx já demonstrou lá, começou no Manifesto, depois ele explicou isso no Capital, de que fazer as pessoas trabalharem cada vez mais, ou trabalhar cada vez mais intensamente. Justamente porque quanto mais você produz, mais valia você produz. E mais lucro o capitalista tem. Mas no momento atual, isso até tem a ver com o desenvolvimento tecnológico, na Alemanha e na Inglaterra, que fizeram a experiência, na Inglaterra foi de 6 meses, na Alemanha eu não me lembro, mas deve ter sido por aí também, o lucro não diminuiu, diminuindo a jornada de trabalho, e as pessoas estão mais felizes, menos estressadas, menos doentes. Né? E como eu estava dizendo, a classe não está morta, do nada, porque assim, não, tudo bem, tem um projeto que foi apresentado, mas nós estamos na militância, não estava ouvindo falar sobre isso, e que, olha, vai ter uma luta pela redução da jornada, porque a gente fala da redução da jornada de trabalho desde que a gente é militante. No meu caso, faz bastante tempo, no seu também. Mas não, já teve movimento no passado, mas não havia movimento agora. E, de repente, tem. Amanhã, dia 15 de novembro, no Brasil inteiro, acontecerão atos pelo fim da jornada 6x1. É isso que a esquerda precisa retomar. Porque são essas coisas que interessam para a classe trabalhadora. Interessa para a classe trabalhadora trabalhar menos, ter hospital fácil, ter educação boa para o seu filho, ter condições de uma vida digna. Né? É esse o diálogo. Ele não é, quando a gente fala, ele não é tão distante assim, o diálogo com a classe. Né? Então, é sim, Eliane, desculpe. É sim uma luz, que é isso. A classe ela se move muitas vezes sem a gente prever. Mesmo nós que tentamos analisar, estudar, conhecer a história, ela se move, ela se move. Né? E esse é uma jornada. Espero que nós estejamos
e aí eu estou falando da esquerda como um todo, à altura desse movimento, de estar com o movimento, participar do movimento, construir o movimento, e aí uma crítica para fechar. Não tentar ser donos do movimento, que é um problema da esquerda. Nós temos que, com todas as nossas diferenças, estar juntos com um objetivo. Esse objetivo é um princípio, mas desse objetivo podem vir outros muito maiores. Ótimo. Vanderlei, não sei se ficou alguma coisa que você gostaria de para fazer as considerações, mas eu acredito que a gente acabou cumprindo mais uma vez a nossa tarefa política, que é de refletir com base científica, mas com o pé na realidade, mas também mostrar a prática, né? Então vamos tomar as ruas aí amanhã, que é sexta-feira, é um feriado, na defesa do 6x1, né? E tentar reorganizar, quem sabe, a nossa classe, né? Através desse exemplo, beleza? Tem alguma coisa a mais que você quer falar? Senão eu já vou para os agradecimentos. Não, só queria, de fato, agradecer você, a Dani, que está aí por trás da gravação, né, nesse trabalho, e dizer que o nosso Conspira Analisa só tem a melhorar e a contribuir para o debate. É isso aí. Então, eu vou fechar hoje a nossa conversa, nossa entrevista com o companheiro Vanderlei Elias Neri. E eu vou pedir para as pessoas que assistiram essa entrevista, compartilhem, deem like, comentem, isso é importante para a nossa organização e para a divulgação desse nosso trabalho como militantes de esquerda, e agradecer a todos. Um abraço e até o próximo programa.